Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, meus amores. E o vídeo de hoje, como prometido, né, quando a Cacau fosse em Maceió, fazer o último exame para saber se realmente ia fazer a cirurgia, nós ia retornar aqui para falar com vocês, né, se ela ia ou não fazer a cirurgia. E agora ela vai falar... E agora ela vai falar se vai realmente ou não vai fazer a cirurgia, né? E, gente, prometemos a vocês que encerramos por aqui essa história de cirurgia. É verdade, gente. Pra não ficar muito chato, né? Só vim aqui falar de cirurgia. Mas era uma coisa que ela queria fazer muito, a cirurgia dela, né? E lógico que ela queria compartilhar, se desse certo. Mas como ela vai falar que se deu, se não deu... Voltando ao assunto, né? Hoje eu fui para Maceió fazer... Hoje eu fiz 4 exames. Eu só ia fazer o outro, que seria 5. Fiz 4 exames, 10 positivo. Só que a minha médica fez os 4 exames. Ela falou para mim que o meu olho, graças a Deus, está tudo normal. Eu não tenho doença nenhuma no olho, graças a Deus. Só que tem um porém. A córnea do meu olho, ela é muito plana. A córnea do olho. Se fosse para fazer a cirurgia, faria sim. Só que a minha médica falou que a curva aqui de lado do meu olho, a córnea, ela é curta e plana. Ela não é curvada. Se ela fosse mais curvada, dava para fazer a minha cirurgia. Só... Ela é curvada, ela não é curvada. Porque você disse bastante que ela é curva, só que ela não é curvada. Apaga, vai. Tá com sono com a cara. Não fale! Só que assim, a minha córnea é uma córnea boa de fazer a cirurgia. Ela é plana. Mas só que a minha médica falou que tem um porém. Ela era para ser de lado, aqui de lado, era para ela ser mais curvada. E ela não é, ela é plana. Ah, sim, era pra ser... Era pegar pra, uma curva. Era pra pegar ser curvada. Só que ela é plana. E só que não dá pra fazer cirurgia desse jeito que tem a córnea como a minha, por causa da minha miopia. Só que ela falou assim, que eu esperasse, quando chegasse o tempo de operar, quando a pessoa chega assim, seus 40 anos, aí faz aquela cirurgia de cataraca, parece cataraca, sei lá. É um nome... Cataratas, pronto. Aí ela disse que faz essa cirurgia, tira o grau e aí ela implanta uma lente dentro do meu olho. Só, minha gente, que eu tava assim, muito animada para fazer essa cirurgia, porque eu não ia mais depender nem de lente de contato, nem desse óculos, né? Só que eu já fui para Maceió e não coloquei a minha lente, porque ia fazer exame, não podia colocar a lente de contato. E é isso aí, gente. Eu falei, mas a Andresa, né, que eu voltaria para falar da minha cirurgia. Só que não foi como eu esperava. Tudo tem um tempo, tudo é no tempo de Deus. Eu não vou arriscar. Ela disse que até faz, mas não tira o grau completo. Tira só a metade. E eu não quero estar mexendo no meu olho se não for para tirar meu grau completo. Então, eu vou esperar, né, no tempo de Deus. Quando for no tempo de Deus, eu faço a minha cirurgia. Só que tem um porém. Ela falou também que tem uma cirurgia que o meu plano não cobre. Essa cirurgia é uma lente muito especial, se fosse para colocar dentro do meu olho uma lente, só que cada lente ela custa 10 mil reais. Se eu tivesse 20 mil reais, com certeza eu ia fazer essa cirurgia. Eu ia arriscar para fazer essa cirurgia, porque ela ia tirar e aí ela ia implantar já a lente dentro do meu olho, mas é uma lente muito especial e caríssima. Eu não tenho nem onde cair viva, porque morta se cai em todo lugar. Eu não tenho esse valor, né? 20 mil é um valor muito alto, né? Então, gente, vocês que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva. Esse é o último vídeo falando sobre cirurgia. Mas um dia eu vou postar um vídeo sim, de cirurgia, mais na frente, quando eu fazer, né? Tudo é o tempo de Deus. Aí vocês que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe. Né, Andresa? E agradecer, né, a todos que torceram para a cirurgia dar certo. Né? Porque... E todos que torceram, né, para minha cirurgia dar certo. E assim, agora a gente vai começar a fazer, toda semana vai ter vídeo.
Vamos voltar com as receitas, né? Porque nunca mais Vamos a gente voltar fez com a as receita. receitas, vamos fazer receita do nosso jeitinho, mas a gente vai postar, né? Vamos postar o nosso dia a dia. Tudo que a gente for fazer, a gente vai postar. Esperamos Ih, muito de gente, vocês, eu tô- deixa o like de vocês. Eu tô, como é que se diz? Tô pensando em reproduzir uma make nela, né? Que eu sou profissional. A Andressa, olha, Eu deixa fiz- aí eu o fiz comentário. curso. Por quê? Tô gravando. Deixa o comentário aí que a Andressa quer fazer uma make, É, nessa carinha trazer vídeo de make aqui pro canal também, né? Vou me linda. inovar. Que a gente Ela ainda não quer fez. me maquiar, eu vou Só deixar. que temos maquiagem que fica guardada, né? A gente não usa, porque a gente nem sabe maquiar. Então eu vou fazer aqui pra vocês verem, maquiando ela. E vocês Andressa deixar. tem uma maquiagem linda É, uma que maleta de ela maquiagem. ganhou do esposo. É da Boticária a maquiagem dela. Ela tem muita coisa assim de maquiagem. E aí, eu vou arriscar, né? Vamos ver como é que vai ficar. Esse vídeo a gente vai postar terça-feira, Eu vou gravar né? e vou Ela me postar pra maquiando. vocês. E aí vocês vão deixar o comentário de vocês como ficou a nossa maquiagem, né? E a Andresa, ela já... Porque, gente, a última vez que eu maquiei. A Andresa tá A última vez que eu profissional. maquiei uma pessoa, ela queria até desistir de ir pra banda. Teve uma menina, a sobrinha do meu esposo, que ia pra banda. Aí a Andresa maquiou essa menina. Olha, a menina ficou tão triste. Se revoltou com a maquiagem. Disse que não ia mais. Era um show que ia ter aqui. Aqui na nossa cidade ia ter um show. Aí a bichinha ficou. Agora só que a menina tava tão bonita, a roupa bem bonita. Toda Só que a arrumada. maquiagem eu não fiz por. Como é que se diz? Por maldade. É, A foi porque eu Andresa sabia achou que ia arrasar maquiando a amiga. Só que quando a amiga se olhou, a bichinha até se assustou. Ficou com É, raiva gente, aqui na frente mas das a- pessoas, disse que não ia mais. Mas agora eu aprendi, agora eu vou produzir uma make nela. Ah, agora produziu. Eu vou deixar ela me maquiar, né? Eu creio que esse vídeo que a gente vai postar terça-feira vai ter muito like. E vocês que vão assistir nosso vídeo, quando assistir nosso vídeo, deixa logo o like, porque às vezes tem pessoa que se esquece. Aí assiste nossos vídeos e esquece de deixar o like. Por favor, vocês que assistirem, deixa o like, comente aí com os amigos de vocês, compartilhem. Compartilhar bastante. Né, Andresa? Sim, e gente, tem uma inscrita aqui no canal, né? Que ela falou que Vou sempre mostrar. dá zoom pra ver os nossos relógios e Cadê o nunca teu? vê. Só que eu tô sem o meu, mas mostrar Vou o seu. mostrar o meu. Ela quer Pra ver, né? nossa inscrita que pediu que a gente mostrasse o nosso relógio. O meu é esse aqui. E o meu toma comigo aqui. É champion. Tem esses extratozinhos aqui, né? Extrai, né? É. Tem esses extrai aqui. Esse relógio aqui eu ganhei no meu aniversário. Então, gente, o meu é esse aqui. Pra nossa inscrita, né? Com muito carinho, nós estamos Sim, gente, eu fui mostrando. buscar o meu. Esse aqui é o meu, é champion, com esses extrai. Esse relógio aqui, eu ganhei no meu aniversário, porque todo ano quando eu completo o ano, assim, né, eu quero fazer coleção de relógio. Aí eu digo meu esposo, ó, eu quero um relógio. Aí ele foi e me deu esse. Eu tinha um, aí Ai, agora Deus. ele foi e me deu esse, foi. Mas o ano que vem, Já quer outro, né? já quero outro. Aí Mas eu vou fica ter esse muito aqui, ó, relógio. esse relógio aqui, que você gostaria muito de ver. Mostra o teu, Andresa. É, mulher, o que é o meu perto do teu? Mas o da Andresa também é um relógio bom. Isso eu não pra ver direito. O dela, olha. Faz tempo que eu tenho esse É aqui. lindo esse relógio dela É a também. mesma história dela. Também foi o meu esposo que me deu quando eu completei. Ela faz tempo. Esse É relógio aqui champion. tem uns 3 anos, eu acho. Pronto. Porque Tá assim, novinho. olha, tirando o relógio de mim, eu fico como se eu estivesse nua. É, viu? Olha, eu saio. Se eu sair de casa, chego na esquina. Eu esquecer do relógio, eu volto. Eu não gosto de maneira alguma estar sem relógio. E eu já vou até deixar a dica, né, pro meu boy, pro meu esposo. Lindo, Quando ele assistir esse maravilhoso. vídeo, Meu esposo, você que vai assistir esse vídeo, ele não perde um, né? não perdi um vídeo dele, eu quero um relógio bem top, mais top do que esse mesmo. Um mesmo que eu fique assim, ó, de queixo caído. Então, gente, é isso aí. Estamos aqui, né, no quintalzinho de casa. Estamos no quintal aqui Um da casa da cenário mamãe. diferente. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Olha aí. Desculpa se... É porque, gente, a irmã da gente tava dizendo, minha gente, vocês já gravaram demais falando dessa tal dessa cirurgia.
Não, mas é assim mesmo. Mas espero que não fique chato, né? Queremos agradecer a vocês que estão sempre aqui com a gente, né? Comentando e curtindo, os inscritos fiel realmente. Que a gente tá sempre, eu tô sempre respondendo a vocês, né? E eu vejo lá que quem tá realmente desde o primeiro vídeo, quero agradecer mesmo de coração. Que vocês continuem com a gente até a nossa jornada, até a gente ficar A Andresa, ela sempre responde. top mesmo aqui no YouTube, né, gente? A Andresa sempre responde, porque assim, eu não tenho vergonha, se eu fazer meu nome, é a pulso. Eu não tenho vergonha de dizer. Né? Mas eu vou voltar às aulas. Eu respondo por nós duas. Aí ela responde por nós duas. E assim, agora terça-feira vai ter um vídeo top mesmo. Vocês vão ficar assim. Já tem um desafio que já mandaram pra gente. Já tá ali anotadinho na minha agenda, né? Pronto, que agora tá anotando na agenda dela, né? E a gente vai fazer, gente. Vamos botar com tudo. E o vídeo foi esse. A gente espera mesmo de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa muito like, se inscreve. Segue a gente no Instagram. E é isso aí. Tchau!